Olá pessoal, boa noite mais uma vez. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar os trabalhos da aula de ontem, tá? Vamos continuar falando a respeito de estudo de texto, a respeito de romantismo. Para isso eu vou passar para vocês as orientações da aula de hoje e aí vocês terão os tempos da aula para poder trabalhar, tá bom? Bom, se vocês se lembrarem, na aula de ontem nós vimos dois trechos que eram de obras do senhor José de Alencar. Então vocês vão ter aí na apostila de vocês um pouquinho sobre o autor, né? Que ele foi jornalista, dramaturgo, ele escreveu teatro, foi advogado, foi político e é um dos maiores escritores brasileiros. Ele representou com maestria o romantismo brasileiro, produzindo romances indianistas, e aí vale falar da senhora Iracema, né? Uma graça, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, é uma pessoa muito forte, porque ela traz essa ideia do herói indígena, do herói nacional. Ele produziu também romances regionalistas e romances urbanos. E aí vamos falar de Dona Aurélia, uma mulher muito forte, a senhora, sedutora, inteligente, enfim, uma grande protagonista dos romances de José de Alencar, que é considerado o fundador do romance brasileiro com temática nacionalista. Eu gostaria que vocês dessem uma lida novamente nos dois textos da aula de ontem, e para isso vocês vão ter 20 minutos. Na sequência, vocês vão ter 15 minutinhos para estudar essa teoria sobre figuras de linguagem. São figuras que vocês já viram aí durante os anos de estudos de vocês. Então, só para lembrar muito rapidamente, figura de linguagem que a gente chama de comparação. O próprio nome está falando, né? É quando eu escrevo frases comparando coisas. E o mais importante, numa figura de comparação, vocês têm aí, ó, elementos como a palavra como, tal qual, assim como, que nem e etc. Então, se você tem uma frase onde esse elemento que é a comparação está sendo usado, você vai ter que ter essas palavrinhas na frase, essas palavrinhas no texto. Já a metáfora é um tipo de comparação, só que é uma comparação que não tem esses termos comparativos. Então você não vai ter a palavra como, a palavra tal qual, a palavra tanto quanto, não vai aparecer. Por exemplo, você tem uma pedra dentro do peito. Ao pé da letra seria você tem como que uma pedra dentro do peito, quer dizer, um peso tão grande que parece uma pedra. Mas como a comparação ela é subentendida, né? Um coração tão duro como uma pedra, então a gente chama isso de metáfora. A catacrese. Catacrese é uma figura de linguagem que ocorre quando a gente não tem um termo específico para designar alguma coisa. Então a gente usa um outro tipo de termo, uma outra palavra para isso. Por exemplo, precisei chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. Mesa não tem pé, né? Mas como a gente não tem um nome designado para isso, a gente usa a palavra pé para poder designar esse elemento da mesa que a gente quer consertar. Já a metonímia é uma figura de linguagem que acontece quando você substitui um termo por outro. Então, a principal característica da metonímia são as substituições de compreensão mental. E ela pode ser feita pela proximidade do termo ou por referências entre os termos. Por exemplo, comeu o prato todo. Será que ele comeu a louça? Não, né? Ele não comeu a louça, ele não comeu o vidro, ele não comeu o Duralex. Ele comeu a comida que estava dentro do prato. Então, eu substituo comida por prato. Então, ao invés de eu dizer que ele comeu toda a comida, eu digo que ele comeu o prato todo. Então, essa é a principal característica da metonímia. Tá certo? Mesma coisa quando a gente fala, adoro ouvir Caetano Veloso. Na verdade, eu adoro ouvir as músicas do Caetano Veloso. Mas essa substituição também é possível. Tudo bem? Deu para lembrar? Depois eu gostaria que vocês dessem uma estudada com mais calma nesses elementos. Tem 15 minutinhos para isso. E na sequência, mais algumas figuras de linguagem. A hipérbole, ó, hiper, muito, bastante. Então é uma figura de linguagem que indica expressões exageradas. Por exemplo, que demora, estou esperando há séculos. Século, a gente nem vive um século, né? Então significa que a gente está esperando muito. Então é uma maneira exagerada de dizer que a gente está esperando. Então quando você usa essas expressões exageradas, nós dizemos que aí nós temos uma figura de linguagem que se chama hipérbole. Já o eufemismo é quando eu uso uma expressão para atenuar, para acalmar, para fazer com que uma coisa muito agressiva, muito desagradável, seja compreendida de uma maneira mais sutil, mais suave. Por exemplo, ele estava muito doente e acabou batendo as botas.
Ele bateu as botas, realmente, uma bota na outra? Não, na verdade ele faleceu, né? Mas é uma maneira mais sutil, mais suave de falar que a pessoa morreu. Já a antítese é uma figura de linguagem que a gente usa para aproximar contrários, tá certo? Então, quando você tem duas palavras de significados opostos, a gente tem aí uma antítese. E o pleonasmo é quando a gente usa palavras com ideia repetida. Por exemplo, me sorri, um sorriso pontual. Sorri tem que ser sorriso. Isso, então, é um pleonasmo. A partir disso, vocês têm exercícios para fazer, tá certo? Vocês têm 50 minutos para isso. Boa aula e muito obrigado, pessoal!